Estimados irmãos do sacerdócio, Padre Raimundo e o Padre Leandro, prezados irmãos e irmãs aqui presentes na nossa Igreja Catedral, e também a nossa saudação muito cordial a todos vocês que através das redes sociais, dos meios de comunicação, também se unem conosco neste momento da celebração da Eucaristia Dominical. Nós acabamos de ouvir trechos da Escritura que, além de serem ensinamentos muito práticos para a nossa vida, também nos revelam aquilo que nós poderíamos dizer, mesmo de forma muito limitada e ousada, o rosto do nosso Deus e o seu coração. A primeira leitura de hoje do livro da sabedoria nos faz refletir sobre a bondade imensa de Deus, e esta bondade que se manifesta também no seu poder e na realização da justiça. Deus é bom, é misericordioso, mas também Deus é justo. E não existe uma contradição entre a bondade, a benignidade de Deus, a indulgência de Deus e a justiça. Porque a justiça é o reconhecimento da aceitação ou não aceitação por parte nossa de tudo aquilo que Deus nos concede na sua bondade e na sua misericórdia. Muitas vezes se evita falar da justiça de Deus como se fosse uma expressão de tirania, como se a justiça de Deus estivesse em oposição à sua misericórdia. Isso é uma distorção daquilo que é verdadeiramente a justiça de Deus. A justiça de Deus é a realização de sua vontade em nossa vida. E, portanto, quando nós não aceitamos isso, então vamos nos tornando injustos diante de Deus. E Deus não nos impõe, Deus nos oferece. E se nós rejeitamos, portanto, há consequências nessa rejeição da bondade e da misericórdia de Deus. E algo que se diz nessa leitura que chama muito a atenção, que nós também devemos ser justos. E a expressão que o autor sagrado nos faz ouvir no mais íntimo do nosso coração, que o justo deve ser humano. O Papa Bento XVI, uma vez, em uma de suas reflexões, dizia que há uma distorção muito significativa na mentalidade odierna, quando se utiliza essa expressão ser humano, e muitas vezes se atribui ao ser humano tudo aquilo que é defeituoso. Então, se uma pessoa erra, então se diz, é porque é humano. Se uma pessoa faz uma coisa errada, é porque é humano. Existe até aquele famoso provérbio que pecar é humano. E o Papa Bento XVI nos recorda que quando nós pensamos o humano simplesmente nos seus defeitos, nós estamos insultando a Deus.
porque o ser humano foi criado por Deus, e portanto o que o define não são os seus erros, não são os seus pecados, porque justamente isso é que desumaniza. Nós vamos nos desumanizando à medida que damos espaço justamente para a destruição da obra de Deus. Então tenhamos cuidado quando nós utilizamos esta palavra, humano, atribuindo a essa realidade tudo aquilo que nós diríamos de negativo. Claro que o ser humano, a pessoa humana, é marcada também pelo pecado, tem atitudes, tem pensamentos em oposição, contraditórios à sua natureza criada por Deus. Mas é o grande desafio, o desafio de nós crescermos nessa humanização, mas a humanização como obra de Deus, não simplesmente como um fazer nosso, porque muitas vezes nós distorcemos. Então, diante dessa fraqueza nossa, de até pensar a nossa natureza, a natureza humana criada pelo próprio Deus, então é o próprio Deus que vem nos socorrer. A segunda leitura de hoje nos fala justamente disso, da carta aos Romanos, a vida no Espírito. O capítulo 8 é uma grande meditação do apóstolo Paulo sobre essa nova realidade de quem adere pela fé a Cristo, a vida no Espírito. E portanto, São Paulo nos diz que diante da nossa fraqueza, se nós tivermos a humildade, se suplicarmos, então o Espírito vem nos socorrer, e até mesmo vai nos dando discernimento na mente, na alma, no coração. Por isso que ele fala de uma intercessão do Espírito em nosso favor. Então, nós não somos seres humanos abandonados por causa da nossa fraqueza e do nosso pecado, mas nós somos seres humanos socorridos, ajudados. É o Espírito que vem socorrer a nossa fraqueza. E como é que nós estamos nos abrindo, favorecendo essa ajuda de Deus? Como nós já dissemos, que não é imposição. Deus vem até nós, Deus quer estabelecer morada em nós, mas Ele não arromba a porta do nosso coração, Ele não derruba a porta do nosso coração. Ele está constantemente ali, esperando que nós o acolhamos, para que assim o seu reino, a sua soberania, o seu poder se manifeste em nós, na sociedade, no mundo, que é justamente isso que Jesus veio anunciar e implantar, o reino de Deus. Nós ouvimos no Evangelho Jesus ensinando em parábolas. Qual é a característica fundamental da parábola? A parábola nos fala de algo que nós não conhecemos, a partir de algo que nós conhecemos. Então, o que significa isso? Significa que o reino dos céus supera, transcende, vai para além da nossa compreensão e de circunstâncias, até mesmo históricas.
O reino que foi plantado por Jesus. E, portanto, esta comparação da semente, né, do trigo, todas essas maneiras, essas expressões que Jesus utiliza, comparando, não identificando. Jesus não está descrevendo o reino. Jesus está nos conduzindo através dessa maneira muito pedagógica, para que nós possamos vislumbrar o que é este reino dos céus. Ou seja, a soberania de Deus, o poder de Deus atuando na nossa vida pessoal, familiar, comunitária, na vida em sociedade, a humanidade. Isto é, a soberania de Deus. E, portanto, Jesus faz essas comparações, e de modo muito simples. E em cada parábola que Jesus conta no Evangelho de hoje, tanta riqueza, nós poderíamos, pelo menos, identificar, para nos ajudar didaticamente a refletir, de cada parábola, podemos identificar uma característica desse reino. Na primeira parábola, se diz que o reino dos céus é como um homem que lançou a semente, e a semente boa, como nós ouvimos no domingo passado, mas ali cresceu também o joio, que tem muita semelhança com o trigo, mas que não é trigo, porque não alimenta, porque não nutre, apenas engana pela sua aparência. Então cresceram juntos, e diante disso, os trabalhadores tiveram uma tentação. E qual foi a tentação? Arrancar o joio. Isto é, qual é a tentação desses trabalhadores, desses agricultores? É se tornarem os donos do reino. Nós que decidimos, mas somos servidores. E aí vem a palavra do discernimento. Poderíamos dizer a primeira característica do reino. O reino vai crescendo e é preciso discernir. Mas não nos cabe o julgamento, mas o discernimento. E esse discernimento exige de nós atenção, cuidado, empenho, não desanimar, apesar de o joio estar crescendo. Essa é a nossa realidade, que nós não podemos negar. Se de um lado o empenho, a dedicação, o nosso querer sempre mais fazer com que esse reino cresça, mas os obstáculos, as perseguições, o joio, como diz o próprio Evangelho. Mas não cabe a nós já arrancar o joio, mas cuidar do trigo. Porque às vezes nós temos essa tentação de querer destruir o joio e esquecer de cuidar do trigo. Vai chegar um momento. Então diríamos essa primeira característica, o discernimento. É preciso discernir que há joio e trigo, mas é preciso também cuidar do trigo. Depois Jesus continua e fala também em parábolas que o reino dos céus é como a semente de mostarda, que o próprio Jesus vai dizer é pequenininha, mas depois ela cresce, se torna uma árvore. Isto é, a outra característica do reino. E se nós não assumirmos isso, nós não vamos compreender como podemos colaborar com o reino. E qual é a característica? A pequenez, que não é mediocridade,
que não é acomodação, que não é superficialidade, que não é querer simplesmente coisas pequenas, mas é reconhecer que sem essa atitude de humildade, de reconhecer que há essa pequenez, mas é a partir dali que cresce. E por isso aquele provérbio: ninguém nasce grande. Quem nasce grande não cresce mais. Quem acha que já fez tudo, não se disponibiliza para ajudar a crescer. Quem acha que já fez tudo, não tem mais nada o que fazer. E o reino dos céus, a sua implantação, a sua expansão, exige de nós o reconhecimento dessa fundamental característica: a humildade, a simplicidade, a pequenez, mas como já foi dito, não a mediocridade de quem não quer crescer, de quem quer estagnar, de quem quer se acomodar. Mas essa outra característica, essa pequenez que se projeta para um crescimento. E a terceira parábola, do fermento que é misturado na massa. E qual é essa característica? A característica do reino que, se não é acolhido em profundidade, se não penetra numa dimensão mais profunda, não transforma, não faz de fato crescer e tornar-se alimento que nutre. E por isso a grande tarefa nossa, o grande desafio para nós cristãos, é que de fato o Evangelho penetre na nossa vida. É fundamental que, assim como o fermento que deve levedar toda a massa, para que de fato o alimento seja bom, também o Evangelho precisa permear toda a nossa vida. Não é somente uma vez na semana, não é somente de vez em quando, mas para que ele penetre é preciso um compromisso permanente e constante. Esse Evangelho de hoje também nos lança um grande desafio. Nós poderíamos distinguir dois momentos: o momento em que Jesus fala às multidões, mas o momento também que Jesus está em casa com os seus discípulos. Jesus fala às multidões, anuncia o reino de Deus, mas é preciso tornar-se discípulo para colaborar com a implantação do reino. E portanto não basta apenas ouvir as parábolas de Jesus, não basta apenas dizer: mas como ele ensina de forma atraente, como ele ensina de forma simples, como essas comparações são tão acessíveis. Não, nós temos que sair da multidão para entrar em casa com Jesus. E nós entramos em casa com Jesus quando abrimos a nossa casa, o nosso coração, para que também Ele entre, para que Ele continue a nos explicar as riquezas do seu reino, para que nós tenhamos não só a consciência dessas características fundamentais do reino, como já lembramos, do discernimento, da humildade, dessa simplicidade e também da profundidade, mas que nós assumamos isso na nossa vida. Não apenas saibamos isso, mas acreditando nisso, isso vai transformando a nossa existência. E portanto todos nós somos chamados a colaborar na expansão deste reino. Todo cristão, todo batizado, toda pessoa que se tornou discípulo, que saiu da multidão e foi para casa com Jesus, deve se empenhar na construção do seu reino. Hoje, de um modo muito
particular e que nos enche de muita alegria. Nós estamos celebrando os 12 anos do ministério presbiteral do nosso querido padre Raimundo. Há 12 anos, neste dia, foi ordenado presbítero para o louvor de Deus e o serviço do seu povo. Então nós agradecemos o Senhor porque Ele está colaborando com aquilo que Jesus vai dizer quando explica a parábola do joio, quando perguntam, pedem, Senhor, explica-nos esta parábola. E Jesus vai dizer que aquele que lança a semente é o Filho do Homem, e todos nós somos chamados a colaborar com esse bom semeador. E por isso nesta missa pedimos ao Senhor que conceda ao padre Raimundo sempre mais essa disposição de colocar-se de forma generosa, como tem feito, para semear, para lançar as sementes do reino dos céus, através do seu ministério, através da sua palavra, do seu exemplo, que tem nos ajudado, né, aqui na nossa igreja catedral, na nossa paróquia, e também um serviço para toda a nossa igreja particular. Muito obrigado, padre Raimundo, por essa sua generosidade durante esses 12 anos, e que eles sejam multiplicados por muitos e muitos anos para o serviço do povo de Deus e para a alegria do coração de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.